Olá, boa tarde. É complicado falar sozinha, mas se vocês forem escrevendo, eu vou respondendo. Beleza? Vou dar mais uns minutinhos. A Mi chegou. Ó, professor, a Márcia. Tudo bem? Francis, a Edson, Nath. Legal. Treinei, ó. Tá tudo de pé. Só com o saco de arroz. É, Michele, uma live. Sou eu e eu. Você vem falar comigo. Hoje eu vou falar um pouco. Boa tarde, Edson. Eu vou falar um pouco aí do que aconteceu, do que está acontecendo, né? No meio ambiente com o coronavírus. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá lá no YouTube. E essa live também vai ficar disponível lá no YouTube também, tá? Então, como eu expliquei no Instagram, a gente vai fazer essa live porque eu tô de quarentena, só eu que fico aqui no escritório, né, no Gelo na Bagagem. O meu diretor vem para filmar, porém ele está gripado. A gente preferiu que ele não viesse e que também ficasse, né, de quarentena lá, quietinho, certo? E olha lá, acabou de entrar. Acabei de falar de você, Thiago. Espero que esteja melhor. Mas, por enquanto, a gente vai fazer várias lives. Então, hoje sou eu, com a participação de eu mesma. E aí, à medida que a gente for passando os dias, durante essa semana, a gente vai fazer mais lives com participação de outras mulheres de preferência. Por quê? O mês de março ainda não acabou e, como eu tinha falado para vocês, que o mês de março eu ia fazer vários vídeos sobre as mulheres. E estava chegando a vez de pôr o vídeo das mulheres com gelo na bagagem. Mas calma, não vai ficar sem. Vai demorar um pouquinho mais. Porém, essa semana então, e provavelmente a outra, aí eu vou chamar algumas outras mulheres, mulheres com gelo na bagagem, ou outras mulheres também que podem contribuir com gelo na bagagem para vocês conhecerem, tá bom? A Paola em home office, muito bem. A Paola também é uma mulher com gelo na bagagem aí dessa semana, né? Então tá. Eu vou começar falando aí um pouco do coronavírus, que vocês já devem ter lido de onde veio, como é que foi, que aconteceu e tal, né? Não só o coronavírus, como vários outros vírus, né, já vieram de animais selvagens que a gente sabe, muitos da China. Por quê? Na China a, eles têm a mania de comer animais selvagens, né? Aqui a gente come animais também, porém lá é ainda pior porque eles comem animais selvagens. Então, animais que eles trazem de longe muitas vezes em gaiolas e deixam lá nas feiras um em cima do outro, um defecando em cima do outro, urinando, e fica aquela coisa suja, fedida, né? E aí ali eles pegam os animais do mesmo jeito que tá sujo, eles pegam, matam, entregam para a pessoa e assim vai. Então isso aconteceu com vários vírus, porque também esses vírus, quando eles saem
dos animais selvagens, eles sofreram mutação para poder entrar no ser humano, tá? E essa mutação, às vezes, é muito fácil, como a do coronavírus, que a gente fala que tem 2 tipos de vírus, o vírus de DNA e o vírus de RNA. O de RNA é o que mais sofre mutação, muito mais fácil, tá? E a maioria são esses que vêm dos animais selvagens, por isso também que sofre mutação dos animais para poder entrar no ser humano. E aí, é uma coisa que a gente fala, o ser humano, ele está sempre intrometido aonde não é chamado, né? Vai lá, pega os bichos lá no meio da floresta, lá no meio do mato, traz para comer. Ou até mesmo, né, esses tempos atrás que estavam reclamando que teve a inundação e tal. O ser humano reclama, principalmente aqui em São Paulo, reclama de inundação do lado do Rio Tietê, do lado do Rio Pinheiros. Mas se for ver, a gente tem o rio que foi mudado o curso e a maioria dos rios, eles têm um espaço onde eles enchem de época em época. Tem a época da enchente do rio. Por quê? Um meio ambiente excelente é o rio com árvores ao lado. E aí, de tempos em tempos, esse rio enche também para levar nutrientes e água para as árvores. E aí, o que aconteceu? O povo daqui de São Paulo, por exemplo, fez o rio ficar reto e construiu avenidas aonde deveria ser para enchente do rio. E não quer que o rio enche. Entendeu? Então já começa daí. Outras notícias que a gente vê do ser humano reclamando, às vezes até lá, Canadá ou outros lugares. Apareceu, sei lá, urso, ou em outros lugares, uma onça. Ué, você está no lugar da onça, você está no lugar do urso, você está no lugar do lobo, você construiu ali, entendeu? Então, não é só o planeta é do ser humano. Não, pelo contrário. O ser humano, como eu já falei em vídeo também, ele é o único animal que destrói e polui o lugar onde ele vive. É como se você fizesse cocô dentro da tua casa. E é isso que acontece. Entendeu? Muitas vezes o homem chega e já vai destruindo tudo o que está ali em volta, né? E não quer que tenha consequências. O coronavírus é uma dessas consequências. Então, a gente tem várias adaptações aí de vírus e tudo que chega até o ser humano. Quer um exemplo pior, assim, que eu tô falando aí? Tem um café, que eu acho que pra mim, o primeiro que eu já não gosto de café. Choquem, mas eu não gosto de café. O café, um dos cafés mais caros que existe. É um café que vem das fezes do animal. Eles fazem o bicho comer o grão de café e a hora que o bicho defeca, eles vão lá e pegam e moem para fazer o café e vende o café num preço exagerado, entendeu? Então, isso daí, para mim, é um absurdo. Não é você ir lá e colher café e tomar café. Não é... Colher café e tomar café é uma coisa. Agora, você dá pro bicho ir lá fazer cocô para você tomar o cocô do bicho? Ah, não. Para. Você acha que a lei que permite o comércio será mesmo revista? Então, já foi revista, né? Na verdade, lá, o meu irmão o Pierre está perguntando. Desde outros vírus que tiveram, já falaram que ia fechar, por exemplo, os mercados lá na China. Fechou. Logo depois que voltou ao normal, que parou gente de morrer daquele vírus, reabriram. Entendeu? Reabriram. A gente tem mercado ilegal de animais selvagens. Aqui no Brasil também, né? Que a gente não sabe de onde vem, como vem, e tem muita gente que compra.
esse tipo de animal, né? Fora que a gente sabe que, por exemplo, um monte de vídeos que passaram aí na internet, tudo, a mãe dando sopa de girino pro menino, uma mulher colhendo lá um ninho de passarinho. Pode ser fake? Pode, mas lá na China, na Coreia, a gente sabe que eles comem de tudo quase, né? Em Taiwan também, não é só China e Coreia, tem Taiwan, tem na Índia também, eles comem muita coisa estranha. Então é difícil, porque, como eu falei também até num vídeo sobre baleia uma vez, que lá o Japão voltou a caçar baleia. Ah, é cultura, a gente tem que comer. Então quebrar isso deles não comerem animais selvagens vai ser um pouco difícil, porque vai ter sempre um que vai falar, ah, é nossa cultura, a gente come isso há muitos anos, há séculos. Então vai ser meio difícil, né? Foi misturar diferentes espécies em um mesmo ambiente, sem higiene. Exatamente. Essa parte da higiene, que era outra coisa que eu ia falar também. Porque eu fiz a listinha, tá, gente? Do que eu vou falar para vocês hoje. É... a higiene. A parte do coronavírus, a gente está vendo que é a higiene. Então, primeiro, o que eu estou falando, veio da má higiene, né? Além de ser selvagem, veio da má higiene de mercados totalmente sem, né? Sem limpeza, sem higiene nenhuma ali com os animais e tudo. E para a gente se salvar, está sendo muito falado sobre higiene, tá? Vou falar das minhas experiências também. Por exemplo, Espanha e Coreia, que eu morei lá. O que eu via? Espanha ainda tem na Europa o costume de não se tomar banho. Muitas vezes as pessoas, principalmente os mais velhos, os mais novos ainda que já estão se globalizando, porém os mais velhos ainda tomam banho uma vez por semana, sabe? É você entrar no metrô, tá aquele cheiro de peixe que você não sabe de onde vem, porque tem uma senhorinha ali que provavelmente não toma banho durante, né, a semana inteira. Outra, também não lavam as mãos, tanto na Europa quanto na Coreia. Tem um amigo meu na Coreia que foi num restaurante lá, foi no banheiro, hora que ele estava saindo, o garçom estava saindo com ele de dentro do banheiro, o garçom não lavou a mão. Então, eles não lavam as mãos. E aí, esse vírus pegou na parte de higiene do mundo inteiro, né? E é o que eu falei, o ser humano é o único animal que destrói, que suja, que caga na própria casa. Vamos falar o português bem claro, entendeu? É isso. Tanto que o vídeo que eu pus da semana passada no YouTube, o que era? Falando sobre o quê? Sobre a quantidade de máscaras que já foram achadas em mar ou na praia, lá em Hong Kong, né? Então, que higiene é essa que as próprias máscaras de proteção e tudo, o povo está jogando em qualquer lugar, contaminando outras pessoas, né? Porque a hora que você tira a máscara pode estar cheia de vírus, você joga em qualquer lugar, vai contaminar qualquer pessoa que pegar, os lixeiros, por exemplo, o pessoal da limpeza. Ninguém pensa nisso, não se pensa no outro, entendeu? Esse é o problema. Peraí, deixa eu ver aqui. Se andar, come, se não andar, faz chá. É isso aí. Se andar, come, se não andar, faz chá. Lá na Coreia, pelo menos, eles têm
Não tem essa cultura dos animais selvagens, assim, não. As coisas estranhas que eles comem, pelo menos para mim, foram bicho da seda, que eles comem na rua como se fosse pipoca, eles compram uns pacotinhos assim. E o outro foi o polvo, que eles comem polvo vivo, que por sinal tem que saber comer, porque o polvo tem as... Até fugiu. Até esqueci o nome agora, ó. Ui. As ventosas. Tem as ventosas que quando você acaba cortando tudo, o polvo ainda tem o sistema nervoso difundido no corpo inteiro. Então, a hora que você corta, ainda fica, né, os tentáculos mexendo e as ventosas ainda ficam firmes. Se você não souber comer, o que vai acontecer? Você pode engolir aquela ventosa, ficar na sua garganta e você morrer asfixiado. Então, pelo menos essas duas foram mais estranhas, assim, que eles comem muito mais animais do mar, né? Então, pepino do mar, assídia, molusco em geral, eles comem bastante. Entender que há uma escassez de alimento na China é importante, mas os vírus não vieram de animais baratos e soluções populares de alimentação de massa, infelizmente. Sim, com certeza, é uma cultura da China, uma cultura da Coreia, por exemplo, também, que eles comem muita coisa que, né, para não passar fome, isso é verdade. Mas é isso que eu tô falando. Além disso, falta a higiene, porque junta tudo, pega os bichos, coloca tudo lá, tudo junto para vender, que seja caro ou barato. Se você não tiver também uma higiene, tudo, igual com a gripe aviária. A gente veio de lá, veio, mas poderia ter vindo de qualquer canto, porque tem lugares que criam aves que a vigilância sanitária, não sei como, né, deixa passar, que a gente tem aqueles milhares e milhares de frango e várias aves mais, tudo amontoado com pus, com sangue, com tudo, né? Então é muito triste, a gente tem que saber direitinho. O que mais? Verdade, hábitos e culturas podem e devem ser alterados quando necessário. O que precisa prevalecer é o bem coletivo. É isso que eu falo. A gente também tem algumas culturas, eles têm as deles, porém algumas a gente tem que rever, né? No caso esse, por exemplo, tem que ser revista essa parte de animais selvagens e tudo mais, porque é o que eu tô falando. A maioria dos vírus que já apareceram foram de animais selvagens que vieram e mutaram, porque a gente já não está acostumado com os animais selvagens, né? Como quando o branco chegou nos índios. Trouxe, matou um monte de índio, por quê? Porque para os índios a gente era selvagem, do mesmo jeito que eles eram para a gente. E a gente trouxe um monte de vírus, de doença para eles. Deveria ser descartado como material infecto contagioso, exatamente. Mas foi achado lá no mar, né? E aí a outra preocupação, além disso, é que as máscaras são feitas de plástico. E a grande preocupação de agora, que a gente está lutando tanto, eu mesma já fiz vários vídeos, falo muito do plástico, do lixo plástico para vocês, é o aumento do plástico nesse tempo agora, porque vai aumentar, né? Já aumentou a quantidade de pedidos delivery e aí aumenta a quantidade de lixo gerado com as embalagens. É preciso? É preciso, óbvio, claro, né? Pela higiene de se jogar a embalagem e tudo mais. Porém, algumas empresas estão também falando que estão decepcionadas porque vai começar a ter que usar o plástico de novo, como os copinhos de plástico, copos de plástico.
Isso, na verdade, não é tanta verdade. Se a gente for pensar, as embalagens de plástico para delivery, ok. Agora, as empresas não, não precisa, né? Eu vi uma reportagem falando que o Starbucks, eles estavam muito decepcionados com isso, de ter que voltar a usar copo de plástico. Ué, mas eles vão parar de usar dinheiro também? Porque o dinheiro, se a gente for pensar também, é um dos que mais levam doenças, não só vírus, como Escherichia coli, né? E várias outras coisas, várias outras sujeiras ficam no dinheiro. Então, quando a gente for e se for, né? Porque não é para ficar saindo, não é para ir em Starbucks, não é para ir em restaurante, nada. Se for, leva o seu copo. Qual o problema? Mesmo as empresas, umas empresas grandes, vai voltar a colocar copo plástico para os funcionários? Primeiro, são poucos funcionários agora. Segundo, cada funcionário tem que ter o seu copo, tem que ter a sua caneca. Ó, quem não tiver, ó, pode comprar a minha se quiser, tá? Eu mando entregar, não tem problema. Entendeu? Agora, o que acontece também é que algumas empresas, o que faz? Coloca lá o galão de água e várias canecas do lado. Aí a pessoa vai, pega uma, toma água. Já vi muitas vezes, em muitos lugares, a pessoa só passa água, não passa sabão, porque era água que ela usou ali. Então, já deixa para uma outra pessoa usar. É mais uma vez a falta de higiene. Outra coisa também, a pessoa pode até ter a sua própria caneca, mas acabou de tomar o café, ao invés de ir lá lavar, deixa a caneca ali em cima. E aquele café fica eterno, né? Como eu falei, eu já não gosto de café. A única parte que eu gosto do café é quando tá fazendo aquele cheirinho bom. Depois disso, o cheiro do café em si. E o cheiro ainda depois, para mim, é terrível. E aí eu vejo, já vi na faculdade, já vi em empresa, já vi em um monte de lugar. As pessoas tomam o café e aí deixa a xícara ali, ó, e a xícara fica eternamente com aquele café. Entendeu? Aí é óbvio. Você tá passando, se você tiver, que muitos são assintomáticos, né? A gente sabe. Se você tiver o corona, por exemplo, você vai passar para a caneca e aquela caneca vai ficar ali. Claro, né? Ninguém deve pegar a sua caneca, mas que nojo, né? Não custa ir lá e lavar. Além disso, a gente vai ter que pensar direitinho no aumento do uso da água. Tem que lavar a mão? Tem que lavar a mão, ok. Sempre, toda hora. Muito melhor lavar a mão do que usar álcool, a gente sabe. Tem que chegar em casa tomar banho? Tem. Mas os dias que você estiver em casa, né, em isolamento ou, né, distanciamento social, vai tomar banho? Toma aquele banho rápido, não precisa ficar lá 3 horas debaixo do chuveiro, né? Não precisa, porque vai estar todo mundo tomando banho e vários banhos e lavando a mão várias vezes. Então é outra coisa que a gente precisa prestar atenção nesse momento. Tá? Outro ponto crítico agora será como falar de higiene e lavar as mãos em um país onde 31 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada. Também tem isso. Eu lembro até hoje na faculdade que eu tinha uma professora que ela fazia trabalho social, ela ia nas comunidades e ela sempre falava pra gente. É sempre um desafio falar para as crianças lavar a mão antes de comer se elas, a maioria da comida vem do lixo. Porém, a gente precisa, né, tentar conscientizar. É difícil, porque até para falar com pessoas de um nível, né, que tem acesso à água, que tem acesso à informação, já é difícil das pessoas entenderem tudo que está acontecendo. Imagina falar com as pessoas que não têm acesso à água encanada.
né? É difícil? É difícil. Mas também a gente tem que ver que não é só a nossa culpa, né? Tem a culpa de quem ainda não levou água encanada para essas pessoas. E a gente tem que ensinar, por exemplo, se elas não têm água encanada, não sei, que pega a água lá do poço ou do rio, o que for, né? Dá uma fervida na água, pelo menos já ajuda um pouco, ferver bastante a água. Melhor do que ficar sem nada, ficar com a mão suja. Agora, aí a gente já entra para as pessoas de rua que não têm acesso nem à água do rio, água. Aí já é outra coisa. Então, a gente precisa pensar como a gente tem acesso a isso, como a gente é privilegiado no caso. Se nós fizermos, a gente também está fazendo a nossa parte, já que essas pessoas não podem fazer, né? Tá certo? E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês também é que saiu muita notícia, né? Como as pessoas foram para casa, muitas fábricas pararam, muitos transportes, né? Pararam, carros, ônibus, caminhões. Então, ocorreu uma drástica diminuição de gás carbônico e outros gases. A poluição diminuiu muito, mostrando que, sim, o ser humano, mais uma vez, né, tá lá só poluindo, só gastando coisa, né, enchendo o planeta Terra ali de coisas ruins, vamos dizer assim. Eu falo isso toda vez porque nem todo mundo é ruim, todo mundo pensa. A gente pode pensar em como diminuir o plástico, em como diminuir o CO2, em como. E se um fizer aqui, o outro fizer aqui, o outro fizer aqui, vai aumentando. Não é aquela coisa, não é para você só ficar pensando, eu vou fazer, o outro não vai fazer, então eu não vou fazer. Não é isso, é a mesma história dos que não têm acesso à água. Se eu fizer, vocês fizerem, o outro fizer, já ajuda muito em relação aos outros que não estão fazendo. E tentar também ir conscientizando as outras pessoas, né? Esse é o ponto. Eu falo que a gente destrói, que a gente suja, mas é a verdade. O meu caso, por exemplo, meu caso de estudo, a Antártica. Por que a Antártica ainda não foi destruída total? Porque tem uma lei que, por sinal, funciona muito bem, que é o Tratado Antártico, que diz que todo mundo tem que cuidar. E por que todo mundo cuida? Porque não é de ninguém. E eles sabem que se algum dia falarem o Tratado Antártico acabou, a Antártica vai ser dividida em pedaços de pizza, como se fosse pedaço de pizza. Entendeu? Porque ali a gente sabe que existe muita coisa, como minerais, como petróleo, animais de todo tipo, como já era caçado, né? Baleia, foca, até pinguim, se bobear, vai entrar para o cardápio de alguém. E mesmo com essas leis, mesmo com todo mundo cuidando, ainda tem muita pesca ilegal ali, perto da Antártica. Então é por isso que eu estou falando sempre, onde o homem chega, vai e acaba com tudo. A gente que tem acesso a essas informações, a gente tem que repensar as nossas atitudes e ir fazendo, nem que for aos poucos, e conscientizando outras pessoas aos poucos. E esse corona, por exemplo, ele está mostrando exatamente isso, que sim, o ser humano é um dos grandes causadores de muita coisa errada no planeta, entendeu? Com a diminuição do CO2 agora, com todo mundo dentro de casa, né? Outra coisa que, em números, por exemplo, na China, 100 milhões de toneladas de CO2 a menos comparado ao ano passado. Isso quer dizer que foram 25% a menos de CO2 liberados na China.
entendeu? Se é 25%, 100 milhões, 25%, imagina quanto que normalmente eles liberam, né? No mais ou menos de 400 milhões de toneladas a mais do que isso, todos os anos. E eu lembro que quando eu estava na Coreia, tinha dias que a gente recebia mensagens pelo celular falando não saia de casa, porque o dia está poluído. E era uma névoa total, assim, ó, que a gente não enxergava. A minha janela era gigantesca, assim, ó, no quarto, não dava para ver fora, de tanta poluição. Muita poluição vinha da China, muita era da própria Coreia, entendeu? Então juntava as duas coisas e ficava aquela névoa. Imagina o tanto que tem que parar para diminuir tudo isso de poluição. Não só na China, mas a Itália também diminuiu a quantidade, né? Outros países com certeza também vão diminuir. Fora que várias notícias que apareceram mostraram os bichos reaparecendo em vários lugares, né? Então, claro, vi também falando que essas notícias são fake news. Ok? Pode ser. Uma notícia, por exemplo, eu coloquei no Instagram que na Itália, com a parada de tudo, apareceu ganso, pato, como fala? Apareceu até golfinho na Sardenha, de novo, sabe? E aí falaram que era fake news. Ok, falaram que aquelas aves estão sempre por ali. Mas alguém presta atenção quando vai ali visitar Veneza, por exemplo? Presta atenção nas aves que estão por ali? Será que elas têm espaço? É só olhar o perfil do Perrengue Chique, por exemplo, que você vê que às vezes nem as pessoas, nem os turistas têm espaço para tirar foto nos lugares, para conhecer os lugares. Quanto mais prestar atenção na avezinha que está aparecendo. Os rios de Veneza estão sempre lotados ali, ó. No Perrengue Chique também já apareceu várias gôndolas passando. E aquilo remove todo o sedimento ali dos rios. Fica aquele rio turvo. Agora, com a parada de tudo, o que aconteceu? Diminuiu tudo. Todo o sedimento foi para o fundo. E aí conseguiram ver os peixes que vivem ali. Entendeu? É esse o ponto. Não é se apareceu, se eles já estavam, se não estavam. Ok. A mesma coisa, a outra notícia que apareceu sobre as praias de Pernambuco. Que teve uma praia que esses dias nasceram 97 tartarugas. Ué, em que praia que não aparece? Aparece milhares de praias, nascem tartarugas. Porém, essas tartarugas que nascem e conseguem ir livres para o mar, são aquelas praias que normalmente o Projeto Tamar está ali, cercando para ninguém pisar, para ninguém aparecer, que eles circulam onde que é o ninho, para ninguém pisar. Então, não é que não existe quando tem o ser humano. Existe, porém, ou ninguém observa, ou é em número muito reduzido. Por quê? Por exemplo, é o que eu estou falando, nas praias, a gente está ali, se uma praia lota de gente, as pessoas pisam, as pessoas não querem saber se tem ninho, se não tem, entendeu? A mesma coisa são os animais que eu trabalho, que eu já falei para vocês, o bentos. O bentos, todos os organismos que vivem em algum substrato, em algum lugar. Então, mesmo a estrela do mar lá do fundo, quanto a bolacha do mar, o pepino do mar, ou mesmo alguns vermezinhos ou aquelas pulguinhas do mar que ficam ali na praia, que ficam entre os sedimentos, entre os grãozinhos de areia, eles também sofrem com um monte de turista. Aqui, ó, meu irmão tá falando, aqui a praia em Santos descansou um fim de semana.
Então, é claro que em um fim de semana, é óbvio que esses animais não vão crescer assim, florescer do nada. Tem um tempo para esses animais crescerem novamente. Mas aí já é uma forma da gente mostrar que sim, pode. Da gente tentar conviver com a natureza de uma forma que não destrua. Por que tem que ir milhões de pessoas e juntar ali numa... igual a fonte de Roma aí, ó. A fonte de Roma, que as pessoas não conseguem nem tirar uma foto. Precisa disso, é necessário essa coisa. E não é só lá em Roma, não é só em cidades capitais, são em lugares, né, de natureza, sabe? Santuários, que a gente vê milhões e milhões de pessoas e com certeza as pessoas não tomando o cuidado necessário para conviver com a natureza que está ali, né? Em algumas coletas que realizei aqui nas praias do sul, a quantidade de bituca de cigarro encontrada é impressionante, uma praga literalmente. Isso porque a lixeira estava a 1 metro de distância. É isso que eu estou falando. O problema não é o homem conviver, estar ali na praia. O negócio é prestar atenção. O que está fazendo? Conviver, saber conviver com a natureza e com os animais que estão na natureza. E do bentos eu vivo falando porque são animais, tadinho, eles são sempre esquecidos. Porque muitos deles não são vistos, como a pulguinha do mar, por exemplo, alguns vermezinhos que ficam lá no meio da areia, mas eles existem. E ninguém tá nem aí, né? Todo mundo vai lá, enfia o guarda-sol, pisa em cima, igual das tartarugas. Se tiver ninho, se não tiver, vai pisar do mesmo jeito. Entendeu? Então, isso está mostrando pra gente que a gente pode sim. E aí, nessa matéria que eu falei, que eu vi do fake news, falando que era fake news, tinha uma psicóloga falando que não é assim, que quando a gente fala isso, a gente está incentivando as pessoas que estão mal dentro de casa, na quarentena, a não querer mais sair de dentro de casa. Não é isso. É mostrar, conscientizar as pessoas que nós, seres humanos, somos sim, se a gente não souber conviver com a natureza e não souber cuidar, somos sim uma praga. Falar o português bem claro, entendeu? Esse é o problema. É um vídeo hoje revoltante? É, tô revoltada mesmo, tá? Mas era isso que eu queria falar para vocês. A gente tem que pensar, a gente tem que conscientizar outras pessoas. É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu faço vídeo toda semana para pôr lá no YouTube. Meu foco maior é a Antártica, porque é o meu objeto de estudo. Porém, vale para todos os ambientes, para todos os ecossistemas que a gente tem, que a gente conhece no mundo. Entendeu? Ó, a Lígia aqui, ó, tinha falado, você teve uma ideia fantástica. Vamos, poderia postar como higienizar as mãos com pouca água para diminuir o consumo ou para viabilizar a higienização de quem não tem água encanada. Sim, vamos pensar, vamos postar, fazer coisa junto, né? Pensar soluções, não só parar também, não é isso, não estou falando vamos ficar em casa todo mundo, chega, o ser humano tem que ser destruído mesmo, que ao invés dos dinossauros poderia ter sido ser humano, mas tô brincando, porque nem tava junto, tá? Tô brincando, não me levem a sério. Mas não tem jeito, né? A gente tá aqui, a gente faz parte da natureza, que a gente esquece muitas vezes, que a gente acha que é dono de tudo, tá? Então, vocês têm mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Muita gente aí, muita gente legal, eu já estava falando aí, nem dei oi para muita gente que entrou, nem sei se está todo mundo aí ainda. Iago, Beatriz, El Monopolar, Alan, a Pati.
Quem mais? Ó, até lá da... Ele é espanhol. Não, ele não é espanhol, ele é italiano, que eu conheci na Espanha. Agora eu nem sei onde ele tá, mas ele tava aí também, ó. Acenou pra mim. Quero agradecer todo mundo aí que entrou. Que legal. Ó. Octomares, Gui Rafa, Guti Rafa, o Gu Mendes, a Vivi. A Vivi sempre, né, Vivi? Eu acredito que quando a ignorância deixa de existir, o que sobra é o caráter, problemas socioeconômicos e falta de atitude. Sim, são esses grandes problemas. Verdade. Problemas socioeconômicos, como a gente falou ali da China, que muitas vezes, né, a falta de higiene por isso e a comida ali por ter falta de comida mesmo. Então eles resolveram comer de tudo para poder ter do que se alimentar, né? Esse é o ponto, na verdade. E falta de atitude, as pessoas que veem tudo fazendo errado e fica quieta também, né? Tem isso. A gente tem sempre essa parte. Ah, não tô vendo. Tá na praia, vê o cara jogando bituca, né? Olha pro lado pra ver se não tá acontecendo nada. É assim mesmo. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguém que quer entrar aí, falar comigo? Eu sei que meu irmão apertou aí uma hora, não sei se ele tá aí ainda. Se quiser, ó, vamos ver. Deixa eu ver. Tiago, Maria, Ian. Alguém? Alguém? Vocês não sabem, ó, falar sozinha. Assim, eu e o celular. Muito obrigada, faz toda a diferença. Abração aqui de Santa Catarina. Abração, obrigada, obrigada de estar aqui. Então, quero agradecer todo mundo, tá? E falar que vai pro YouTube essa live. E não esquece que ainda durante a semana eu vou fazer live com outras pessoas. Essa semana ainda vou fazer live com a Amanda. Ela também trabalha com Antártica, ela trabalha com astrobiologia, tá? Ela trabalha com bactérias, buscando vida fora do planeta Terra, tá? E aí essa semana vou colocar ainda no Stories, no feed para vocês, quando que vai ser o horário, tudo direitinho, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, teacher. Você comentou coisas muito boas. Muito obrigada aí. Meus irmãos que estão aí também. Isso aí. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo para vocês.